Eu pautei Lucas, porque Lucas acabou virando o assunto, né, por causa da repercussão que o caso teve. Então, o que caminho precisa ser buscado agora, depois de toda essa discussão? Porque o que me chamou a atenção, por exemplo, o vereador, por exemplo, que deveria ser tratado como funcionário público, é tratado como privilégio, né? Reparem que nós tivemos um aumento de 100% praticamente no salário dos vereadores a partir do ano que vem. O sindicato concordou com esse aumento, o sindicato foi a favor desse aumento de quase 100%, porque vocês vieram para a briga em relação ao salário de vocês, aos reajustes de vocês, logo após a Câmara acabar de aumentar o salário em 100% dos vereadores. Qual foi o posicionamento do sindicato nesse sentido? Na verdade, assim, Roberto, nós, desde o ano passado, desde outubro que a gente vem para esse embate e as nossas negociações, elas são sempre muito restritas ao que tange o real sentido da palavra negociação. Sim. Né? Porque negociação a gente entende um debate constante de propostas. O sindicato leva uma proposta, o executivo vem outra proposta, e aí surge a mesa de negociações. E a gente sempre teve muita dificuldade com isso. Então, era sempre a nossa proposta, ou era uma negativa, ou era um pedido de estudos para estudar o impacto que isso ia gerar e tudo mais. Então, quando a gente levou a discussão sobre RGA lá no final do ano, a gente sempre teve essa dificuldade nesse processo de negociação. E isso se estendeu também para esse início de ano. Sim. Quando nós iniciamos esse movimento forte em relação a essa próxima pauta, que foi as aulas excedentes, que a gente já vem lutando há mais de 2 anos, para você ver a dificuldade de negociação. Então, a gente, numa assembleia, decidiu que seria o próprio servidor inflamado por toda essa dificuldade e também pelo RGA concedido, que aos olhos de todos não era um RGA digno e real, relacionado aos números do município, né? Então, o Poder Executivo sempre pontuou que não tinha dinheiro, que os números não eram possíveis de dar um reajuste tão significativo quanto aquilo que nós pedimos. Então, se inflamou ali toda essa situação. Coincidentemente a tudo isso, veio a questão dos vereadores, que como você pontuou. Então, juntou nessa assembleia, já que o RGA foi tão pouco relacionado àquilo que nós de fato merecemos, por que não, então, lutarmos por uma melhoria no auxílio alimentação? Essa comparação de que o auxílio alimentação, ou o RGA, ou as aulas excedentes, é muito aquém do valor dos vereadores, procede? Procede. Mas eu acho que a nossa luta, de fato, não é para fazer essa comparação, né? É simplesmente para o poder público entender que, da mesma forma que os vereadores merecem essa valorização, nós também merecemos. Mas a questão... Como é o seu nome mesmo? Simone. Simone, a questão que ficou é que, assim, geralmente quem luta pelas leis, quem deve mudar as leis, ou quem deve fazer lei, essa coisa, é a Câmara Municipal. Sim. E a Câmara, como é que foi o posicionamento da Câmara em relação a isso até então? Porque aí a gente vê vereadores participando, inclusive, do protesto junto com vocês, mas a Câmara não pressionou o Executivo, né? Ou a Câmara pressionou o Executivo, a Câmara ajudou vocês nesse processo? Que é isso que eu queria saber. Porque é o seguinte, fica muito fácil, eu, vereador Roberto Santos, eleito pelo povo, vou lá protestar junto com vocês. Mas quem faz a lei sou eu. Quem deveria defender o RGA, cobrar o Executivo, sou eu. Eu deveria representar vocês. Então eu queria entender essa dinâmica que até agora eu não entendi. Tinha parlamentares com vocês protestando, mas por que na Câmara? Vocês não exerceram pressão na Câmara também para que a Câmara exigisse o cumprimento da lei? Porque a lei já existe, é só cumprir. E legislar é na Câmara. Então eu queria entender como é que foi esse processo. Assim, até eu vou falar nesse sentido assim.
A Câmara, a gente acionou, a gente primeiro fez reuniões, Sim. nós, a comissão, com o Executivo. E daí, num ponto, quando chegou, a gente viu que não ia ter avanço nenhum, porque era um assunto que também chamei os vereadores para participar, né? Sim. Poucos participaram, por exemplo, daquelas reuniões de discussão da comissão com o Executivo. Os vereadores que participaram eram os mesmos que estavam no protesto? Teve, sim. Teve, mas teve muitos que são sempre ausentes e muitos ainda se pautam a justificar os argumentos que o Executivo usa para não conceder. Ou seja, tem vereador defendendo, então, um posicionamento errôneo do Executivo. É o que eu entendo, né? Porque os números que a gente tem, eles expõem, e a gente expôs também para eles, eu pedi reunião exclusiva com todos os vereadores, mas não estiveram todos lá. Mas vamos dar nome aos bois. Quem que participou dessas reuniões com o Sincens? Olha, é que a gente fez várias reuniões. Então Sim, teve algum vereador que participou de todas? Pelo menos para poder citar isso. Acho que não. De todos os momentos, eu acho que não teve. Não teve. Então, assim, eu posso dizer categoricamente que os nossos legisladores talvez falharam com vocês, ou não? Eu acho que, em parte, sim. Mas só que a gente também tem que reconhecer, Roberto, que tivemos a audiência da LDO, onde no dia da nossa eleição eu estive participando e cobrando intensivamente a gestão, os vereadores também, e ali os vereadores produziram um documento e foram até o Executivo e cobraram. E essa cobrança conseguiu ampliar, porque a proposta do Executivo era dar só o RGA, só a inflação. Sim. E daí que nós tínhamos conhecimento. E daí essa negociação dos vereadores interferiu positivamente no nosso entendimento. Acho que tem que reconhecer isso. Até outras coisas assim, eu acho que é interessante a gente até pontuar aqui dentro dos contextos, porque a gente tem que olhar assim, a máquina do Poder Executivo e a máquina do Poder Legislativo. Aonde está a maior parte de recursos mesmo é no Executivo. Né? E quem tem o dever, a responsabilidade de executar as políticas públicas é o Executivo, e aqui tem para fiscalizar e legislar. Então, o que a gente percebe? Até você questionou assim, mas com relação ao salário, o subsídio dos vereadores, nós somos contra, a favor? Eu acho que o vereador precisa ser bem pago, na minha opinião, porque até para melhorar a qualidade de quem vai estar lá. Eu também penso da mesma forma. Tá? É uma das coisas. Da mesma forma. Se vai melhorar a qualidade... Não sei, mas é o cidadão que vai ter que ter esse olhar. Isso aí. O cidadão vai ter que ter esse olhar. E eu acho que estão desde 2012 sem melhorar o subsídio deles. Então, tem algumas razões. Então, eu acho que não deve ser mal pago, porque um secretário ganha 23 mil e poucos reais. Dentro dessa gestão, se a gente vai olhar no Poder Executivo, vamos agora olhar o Poder Executivo. Criou secretarias. Sim. O tempo do Rossato tinha 8 cargos de adjuntos. Virou maior ao E, sendo que ele ocupou 2 daqueles 2 cargos. Não querendo, se a gente vai comparar, vamos fazer comparação? Pode fazer, fica à vontade. Esta gestão criou secretarias, criou para cada secretaria um subsecretário, criou para cada secretaria um secretário adjunto, criou para cada secretaria um coordenador de departamento e assim vai. Então, se tu começa a analisar assim, por isso que eu falo, assim, dentro do processo, e vamos olhar, e não adianta a gente esconder, vamos olhar e passa nos diferentes setores dessa prefeitura, dentro daquele pé da prefeitura, dentro de escola, muitos postos de saúde, tem lugares que precisa sim de pessoas para fazer a política pública. Mas, gente, aquilo está entopetado. Tem gente que é só para dar bom dia, boa tarde, tudo bem, abraçar nas costas. Sério? Porque estão sem função e ganhando alto salário. Se nós vamos cortar essas gorduras e direcionar para onde que tem... Uma outra coisa que eu fui secretário de Educação lá no Rio Grande do Sul, Roberto. Sim. E eu participei da FAMURS, lá tinha um encontro de secretários municipais.
E eu nunca esqueço aquilo lá. A gente tinha o transporte escolar, foi lá em 90 e poucos, né? Então, estava se implantando e tinha essa orientação, dizia assim, ó, gente, secretários, cuide o desperdício do dinheiro. Se vocês têm um ônibus que faz 5 quilômetros de ir, mais 5 de volta, de manhã, de meio-dia, mais 5, quantos quilômetros faz por dia de excesso? E tu compara daí 200 dias, aliás, durante o ano, quanto que dá de custo, né? Não só combustível. E daí um dia eu estava indo aqui para um bairro, encontrei às 12h30, 6 ônibus, um atrás do outro, vindo de lá, vazios, do transporte escolar. Daí eu pensei assim, nossa, como que está a dinâmica do transporte escolar aqui? Eu estou só dizendo uns itens pontuais para a gente verificar que a gestão com eficiência ela pode gerar economia e o dinheiro ser colocado no devido lugar que deve ser colocado para fazer justiça com aquele que de fato trabalha. Você, então, nesse contexto, pelo que eu estou querendo dizer, você está querendo chegar na seguinte questão, que talvez o inchaço da máquina pública repercute diretamente no que vocês deveriam receber, servidores públicos concursados. É isso? Os cargos comissionados hoje acabam levando parte dos recursos, mas aí eu gosto de pegar todo o serviço público. Por quê? E você está certo nessa questão do executivo, mas isso acontece lá na Câmara também, tá? Sim. Você chega lá na Câmara, tem gente que está fazendo absolutamente nada. Assim, em geral. A gente tem que colocar todo mundo no bojo. Isso acontece lá no executivo, gente para dar bom dia, mas lá na Câmara não fica atrás. Tem gente que você chega lá só pelo corredor, fazendo absolutamente nada e tomando um cafezinho. Isso acontece em 2 anos. Roberto, você não pode falar isso. Não, a gente pode e a gente vai falar. Porque isso acontece mesmo. A gente não está falando de coisa aqui que ninguém vê. Todo mundo vê isso daí. Então, a minha pergunta é o seguinte, você acha, então, que essa quantidade de contratações feita pelo Executivo, de alguma maneira, repercute no não pagamento do que é devido aos servidores que são concursados? É isso? Vocês acreditam nisso? Roberto, repercute. Tanto que o prefeito foi apontado pelo Tribunal de Contas pelo excesso de cargos comissionados. Porque hoje estão chamando muita gente da educação, que já deveria ter chamado tempos atrás, de um concurso de pessoas que já estão no 1000ª classificação, lá, uma coisa assim, que até absurda, né? E não fizeram concurso público, porque tem em paralelo a isso todas as terceirizadas colocadas aí. Que a gente sabe, o ano passado era em torno de 90 milhões que foram gastos em terceirizadas. Prestação de conta do quadrimestre deles, do 3º quadrimestre, que eu acompanhei. Então, assim, a gente vê que há situações, porque gastaram ainda mesmo assim, 35,38 em folha, mesmo com esse excesso. Quer dizer, o município está arrecadando bem há muitos anos. Só 2017 que deu uma queda de arrecadação, mas isso aqui ela é cíclica. A gente, tu acompanha aqui Sorriso há muitos anos, que eu estou desde 2001 aqui, a gente veio que deu 2005, se não me engano, depois deu 2013, depois agora 2017, ela sempre vem uma vez, mas depois o município ele se recupera e mantém o patamar de em torno de 20% de arrecadação, a maior do ano anterior. A arrecadação do município foi nesse patamar, só que daí os investimentos, até o prefeito ali disse, os meus investimentos eu passei de 3 para 17, muito bem, parabéns. Mas só que eu digo assim, parte desses 17 era dinheiro que deveria estar no bolso do servidor público que foi tirado para fazer obra, porque não recuperou no patamar que devia recuperar os vencimentos dos servidores públicos. E daí criou, por que tem tanto cargo comissionado, né? Então todo mundo sabe, não adianta. Cargo comissionado são cargos políticos que foi feito unidos por Sorriso, sim, pensando numa situação e tem que acomodar todo mundo, botar no ônibus os outros que estão ali, e daí acontece tudo isso que acontece. Tanto que foi apontado pelo Tribunal de Contas,
E daí o Tribunal de Contas, estou vendo um esforço, parece que daí tirou a multa, mas a gente imagina Você está acompanhando por quê, isso aí. né?